Beleza? Bom, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje nós temos o prazer de ter uma aula com o Dr. João Silva Mendonça, que foi diretor da Moléstia Infecciosa do Hospital dos Servidores por muito tempo, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. É um prazer recebê-lo, porque é um grande estudioso sobre o citomegalovírus. Eu já assisti a aula dele a respeito do assunto, que é um assunto intrigante para o obstetra e cria muitas dúvidas na hora do acompanhamento pré-natal. Então, Dr. Mendonça, com a palavra. Muito obrigado desde já. Podemos iniciar, então? Podemos. Então, boa noite a todos. É um prazer enorme estar presente com vocês nesta reunião. Agradeço especificamente ao Hudson pelo gentil convite. O tema que nos compete rever é citomegalovírus, transmissão vertical. Vou chamar a atenção de vocês para o rodapé desta projeção, onde menciono que partes do que vai ser apresentado foi buscado em inteligência artificial, mas sempre com o comentário que se segue de que, embora confiando, tudo que vem da inteligência artificial deve ser checado. Uma terça parte do que apresento é desta origem e 2/3 partes fontes originais foram buscadas e conferidas. O citomegalovírus oferece um enorme desafio, e isso me obriga a fazer uma brevíssima revisão com vocês para que possamos entender depois a aplicação em obstetrícia. Citomegalovírus é um gigantesco vírus. É um vírus DNA de dupla fita, que tem 240 mil bases de tamanho. No rodapé à esquerda, coloco para comparação vírus da dengue, que é aproximadamente 20 vezes menor, para dar uma ideia da dimensão do que é este citomegalovírus. É um grande vírus. Tem vários segmentos de leitura aberta para codificar o que interessa ao vírus. São próximo de 200 segmentos genômicos que vão fazer, na sua leitura, uma imensidão de proteínas. E essas proteínas geradas pelo vírus vão ser responsáveis pela replicação viral, pela evasão do sistema imunológico e pelo estabelecimento de uma latência vitalícia. Ou seja, este vírus não será eliminado nunca mais de quem o adquiriu pela primeira vez. Temos aí um diagrama do vírus e uma seta chamando a atenção no envoltório externo do citomegalovírus para as suas glicoproteínas. É uma riqueza de glicoproteínas que envolve a parte mais externa deste vírus. E estas glicoproteínas vão servir para que o vírus se aproxime e faça a sua ligação com a célula humana que vai ser infectada, e na célula humana que vai ser infectada haverá uma riqueza de receptores. Por que tantos mecanismos de conexão esse vírus tem? O que está por trás disso é a existência desse vírus conosco, com nossos antepassados, que nos remete a milhões de anos e que acabaram ensinando a esse citomegalovírus que as portas estão abertas para que ele possa infectar praticamente todas as células do ser humano. Vejam à esquerda células epiteliais, ampla abertura para a conexão com o vírus. Vejam à direita fibroblastos,
ampla abertura para que o vírus possa se conectar, e vejam na parte inferior do diagrama, que interessa em especial, a citação de algumas células de linhagem mieloide. Destaque para monócitos com marcador CD14 e destaque para células progenitoras hematopoéticas com marcador CD34. Por que a importância dessas células mieloides? Porque, uma vez penetrando nesse vírus, ele vai ocupar uma posição de latência, onde fica semi-adormecido, pouco ou nada se replica e faz com que estas células, monócitos CD14, células progenitoras mieloides CD34, funcionem como um esconderijo, onde esse vírus se torna praticamente invisível ao sistema imune. Então, vamos seguir todas as setas. Infecção inicial, chega ao vírus, vários mecanismos de ligação e de penetração. O vírus entra na célula que vai ser ao local da sua replicação. Essa célula vai falecer ao final, vai ser destruída, mas permite cópias dos vírus que vão ao seu mecanismo de latência, como antes mencionado. A partir desta latência, este vírus, por mecanismos diferentes de estresse e pela diferenciação das próprias células que albergam a latência, poderá reativar. Havendo a reativação, ele reinfecta as células do hospedeiro e realimenta o seu reservatório de latência. Então, nós temos um mecanismo de perpetuação deste vírus de forma vitalícia e permanente no indivíduo originalmente infectado pela primeira vez. Nós temos mecanismos laboratoriais de reconhecimento do citomegalovírus. O grande destaque, porque é uma arma importantíssima em toda a análise que se faz dessa infecção viral, são os mecanismos moleculares, traduzidos por PCR, não é? Reação de cadeia em polimerase, que poderá permitir uma análise qualitativa, tem ou não tem o vírus presente, e quantitativa, no caso de estar presente, quanto é a carga viral reconhecida quantitativamente. Então, este PCR em tempo real vai possibilitar que a gente possa monitorar os indivíduos infectados, por exemplo, identificando se ele está em risco de doença pela presença do vírus ativo, para avaliar a resposta ao tratamento, se ela porventura existir. Esta biologia molecular está permitindo o reconhecimento de cepas do citomegalovírus que acabam sendo caracterizadas como genótipos do vírus. Quantos genótipos esse vírus tem? Se imagina, e é possível ter o número final ainda, que devam existir próximo de mais de 1.000 cepas variantes deste vírus. Não é? E isso dá uma dimensão gigantesca da possibilidade dele infectar, ser combatido pelo sistema imune, ir para a latência, variar para uma cepa diferente, reativar ou receber reinfecção e assim sucessivamente, de maneira praticamente permanente por toda a nossa vida. A infecção primária, ou seja, o primeiro momento de contato com este vírus, leva a que o indivíduo que seja soro-negativo faça soroconversão e passe a ser soropositivo. Esta infecção inicial é a que tem a maior carga viral e é a que pode ter maior consequências para o indivíduo que está sendo infectado. A partir da latência que se segue, nós passamos a ter situações denominadas de infecção não primária, englobando sob esse título a reativação do vírus ou a reinfecção do vírus. Na reativação, ele retorna
da sua latência no indivíduo que já é soro positivo preliminarmente. E na reinfecção, ele recebe uma cepa viral diferente da inicial e a presença disso compõe o que chamamos de superinfecção. O gráfico que estamos aí apresentando é da maior importância para que toda a discussão em obstetrícia possa ser adequadamente analisada. Vamos acompanhá-lo com atenção. A partir do momento zero, com a chegada inicial primária deste vírus, o primeiro anticorpo que aparece é de classe IgM. O anticorpo de classe IgM está sendo retratado neste gráfico por duas linhas pontilhadas. Uma delas que corresponde ao padrão chamado padrão A, que é o mais comum e o típico desse vírus. O IgM permanece positivo por cerca de 3 meses e, a partir deste momento, vai rapidamente desaparecendo. Mas esse vírus pode ter um comportamento alternativo, chamado padrão B, no qual o desaparecimento do IgM é muito mais lento e pode se arrastar por um período contado em alguns meses, 6 meses ou até pouco mais. Então, vejam aí já uma primeira dificuldade. Dependendo do comportamento do vírus e do indivíduo infectado, o IgM mais comumente desaparece em 3 meses ou pouco mais, ou pode persistir positivo por até 6 meses ou pouco mais. O segundo anticorpo que aparece é o anticorpo de classe IgG. Vem na sequência, sobe, vai a títulos elevados e assim permanece por longo período, meses e primeiros anos, para só no futuro iniciar uma lenta regressão. Pois bem, este IgG passa a ser de enorme importância para uma caracterização da infecção primária, naquilo que nós chamamos de avidez desse anticorpo de classe IgG. Inicialmente pouco maduro e ainda, de certa forma, progredindo na sua capacidade funcional, esse IgG tem baixa atividade. Normalmente, baixa atividade significa um reconhecimento laboratorial inferior a 30%. Isso perdura por 3 meses, com baixa atividade, e a partir de 3 a 6 meses, essa atividade é ascensional. E aí é uma fase intermediária, onde progressivamente ele acabará alcançando 70% ou mais de avidez. Isso, obviamente, tem interesse e acontece habitualmente lá pelo 6º mês. E, a partir daí, permanece com alta atividade pelos meses e anos que se seguem. Então, essa esquematização é básica para que a gente possa fazer análises diagnósticas e interpretativas no futuro. Mesma esquematização, apenas de uma maneira mais simplificada, mostrando o IgM à esquerda, é o primeiro que aparece, comportamento típico desaparece lá por 3, 4 meses, comportamento não comum persiste presente o IgM por vários meses, 6 meses ou pouco mais, o aparecimento do IgG e a sua atividade, a sua avidez sendo pequena no começo, ascendendo a partir de 3, 4 meses e alcançando níveis elevados a partir do 6º mês. Esse diagrama que está sendo mostrado permite que eu possa parar alguns segundos no canto direito, onde está escrita a possibilidade de reativação ou de reinfecção deste vírus. Vejam que no começo desse diagrama, colocado aí entre parênteses, um gigantesco entre parênteses para delinear este momento de reativação e reinfecção, eu tenho IgM presente, perdão, eu tenho IgG presente,
eu tenho um comportamento de elevada avidez do IgG e não tenho IgM. Quando ocorre a reativação ou a reinfecção, há a possibilidade de reaparecimento de IgM, como está aí no gráfico mostrado. IgM de menor teor e com pequena parcela. Isso não ocorrerá a não mais que por volta de 20% daqueles que reativam ou se reinfectam. Isso dá uma dificuldade, outra vez, de interpretação. A presença de IgM, que ocorrerá em cerca de até 20% dos que se reinfectam ou reativam, não é, portanto, correspondente obrigatoriamente a uma infecção primária. Pode ser tardia, aparecendo esse IgM meses, anos, muitos anos depois de aquisição inicial do vírus. Entretanto, 80% ou pouco mais, nesta reativação ou reinfecção, não produzirão novamente IgM. E aí nós teremos apenas IgG em teor elevado, avidez em teor elevado e fechar o diagnóstico por sorologia de reativação ou reinfecção nessa circunstância em que não reaparece o IgM é praticamente impossível, a não ser que estejamos trabalhando com marcadores biológicos de identificação do próprio vírus. O indivíduo que é infectado pelo citomegalovírus poderá ter 3 comportamentos distintos: um imunocompetente, um imunocomprometido e a situação particular da grávida e do seu concepto e do seu ARN. O imunocompetente normalmente terá uma infecção predominantemente assintomática quando recebe o citomegalovírus pela primeira vez. Às vezes, terá doença clínica manifesta, oligossintomática, pouco significativa, mas, eventualmente, um quadro mononucleose símile. Aproveito a oportunidade para pôr em destaque que há, na produção intelectual do Serviço de MI do Hospital do Servidor Público Estadual, estudo do citomegalovírus deste momento em que essa situação de adoecimento símile à mononucleose começou a ser descrita em toda a literatura internacional. Vejam aí uma publicação nossa, Panucci e colaboradores, 1985, eu sou um dos colaboradores, já publicávamos, há 30, 40 anos atrás, estudos do quadro mononucleose símile de forma pioneira, acompanhando a literatura internacional, também aqui entre nós, na MI do servidor. O imunocomprometido poderá ter uma doença muito grave, em função do combalido presença do seu sistema imune por doença, por tratamento e assim por diante. Mas isso não é o que nós queremos abordar neste momento. Finalmente, a grávida. Então, a grávida, sim, que diz respeito ao que estamos revendo, se ela se infecta com infecção original primária pelo primeiro contato com o vírus, poderá ter consequências preocupantes em relação à evolução da gestação, com abortamento, com parto pré-termo e o que é o risco importante para o concepto, com a transmissão vertical do vírus. Uma vez ocorrendo essa transmissão vertical do vírus, com citomegalovírus congênito, as consequências em infecção primária poderão ser muito maléficas, com prejuízos auditivos, com prejuízos na intelectualidade e no aprendizado da criança assim infectada intraútero. Feita esta breve revisão, vamos então diretamente ao tema do dia, transmissão vertical do citomegalovírus. Voltando a um gráfico equivalente. À esquerda, infecção primária, primeiro contato com o vírus, uma mulher em idade gestacional, soronegativa,
que adquire a infecção e o soro converte. Infecção primária, mais preocupante, com maior chance de transmissão vertical e com maior consequência para o feto. À direita, temos as infecções chamadas de não primárias, ou seja, reativação ou reinfecção. Na reativação, a mulher em idade gestacional e grávida, já soropositiva e G positiva, por mecanismo de reativação do vírus, ele sai da sua condição de latência e provoca uma reativação com atividade viral novamente. Na reinfecção, a mulher em idade gestacional, grávida, é infectada por uma variante diferente da inicial, da primária, e fica alvo, portanto, de uma superinfecção. Tanto na reativação como na reinfecção, a atividade viral é de muito menor intensidade comparativamente com a infecção primária, razão pela qual a taxa de transmissão vertical é muito menor e, da mesma maneira, o comprometimento do feto e os estragos, eventualmente, daí dependentes serão de muito menor monta comparativamente. Isso permite essa esquematização que está sendo aí mostrada. Na parte superior, uma mulher em idade gestacional soronegativa. Nenhuma experiência com citomegalovírus até esse momento. Ela engravida, vamos seguir da esquerda para a direita, e neste primeiro trimestre, ou ainda na fase periconcepção, ela entra em contato com o citomegalovírus. E aí ocorre o que nós chamamos de infecção primária. Nessa circunstância, a carga viral será muito maior, a taxa de transmissão vertical será muito mais alta, aí neste gráfico representada por 30% a 40% o risco de transmissão vertical e com consequências maléficas para o concepto de maior significado. Na metade inferior, uma mulher já soropositiva, que já teve contato previamente com o citomegalovírus durante a sua infância ou a sua adolescência. Ela se engravida e aí é exposta à reinfecção ou à reativação. A taxa de transmissão vertical é bastante inferior, é estimada a ser 1 a 3%, e as consequências de dano ao produto conceptual, ao feto, serão de muito menor significado comparativamente com a infecção primária. Esse é uma projeção de um artigo relativamente antigo, já com 20 anos de idade, mas ele permite ver de uma forma muito expressiva como as coisas evoluem quando este vírus, desde o momento pré-concepção, passando pela fase periconcepção, primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre, vai ganhando níveis cada vez maiores de transmissão vertical. 5,5%, vejam de cima para baixo, 21%, 36,8%, 40,3%, 66,2%. Entretanto, embora com o passar do período gestacional a taxa de transmissão vá sendo cada vez maior, o insulto ao produto conceptual, caso tenha ocorrido essa transmissão, só será bastante pronunciado se ela ocorrer na fase periconcepção ou no primeiro trimestre. Particularmente no primeiro trimestre, dando margem a que seja a cifra mais elevada, 9,1%, de recém-nascido com manifestações sintomáticas já evidentes do comprometimento pelo citomegalovírus. Vejam que, quando a transmissão é no segundo ou terceiro trimestre, a criança nascerá praticamente normal, a taxa de ter alguma manifestação clínica cai para 0,3%,
e 0,4% apenas. Bom, se estamos nessa discussão de infecção primária ou infecção secundária, seja por reativação ou reinfecção, vamos ver qual é o risco de jovens que estão prestes a iniciar a sua fase de idade gestacional adquirem por primeira vez o citomegalovírus ou se reativam ou reinfectam, já tendo pré-existência inicial do citomegalovírus. Estudos prospectivos são pouco frequentes e nem sempre de grande amplitude. Então, eu escolhi este que está sendo aí projetado, feito com jovens pertencentes a 3 condições socioeconômicas diferentes: Finlândia, México e Estados Unidos, uma casuística expressiva de 363 jovens que foram acompanhadas durante 3 anos, com revisões sistemáticas de 4 em 4 meses. Daí a dificuldade. Estudo prospectivo dessa natureza é incomum e esse é um dos melhores que está sendo aí projetado. A cada 4 meses, avaliação sorológica, a possibilidade de identificação de infecção primária para as soronegativas, a possibilidade de qualificação de infecção secundária, seja por reativação ou reinfecção, no transcorrer da gestação, realizando não só a amostra de sangue, como também de urina, para a identificação do vírus. Vamos comentar que a urina é um excelente local e um meio material muito rico para identificar o citomegalovírus quando ele está em atividade. Fazendo esse tipo de procedimento, da amostragem das jovens que estão aí analisadas, 58% delas já haviam experimentado e conhecido o citomegalovírus no passado. Eram soropositivas. E as demais, 42%, eram soronegativas e, portanto, suscetíveis de infecção primária. O que aconteceu ao longo de 3 anos desta monitorização a cada 4 meses? As soronegativas foram infectadas com infecção primária e adquiriram o vírus em 14,8% dos casos. Tem 3 anos. Anualizando, isso dá um risco anual de aquisição do citomegalovírus por volta de 5%. As que eram soropositivas, ao longo desses 3 anos, 5,9% delas tiveram uma ascensão significativa do nível de IgG, sugerindo que está tendo atividade viral, mas, particularmente, com mais segurança, 23,9% delas tiveram o reconhecimento da presença do citomegalovírus na urina, o que aí torna inquestionável a presença ou de reativação ou de reinfecção pelo reconhecimento do vírus na urina. Isto, em 3 anos, permite anualizar que o risco de reinfecção ou reativação está entre 2% a 8%, provavelmente o 8% mais fidedigno, porque é através da identificação do vírus ativo na urina. Então, vamos reter esses números. Uma mulher soronegativa tem 5% por ano de chance de adquirir primariamente o citomegalovírus, e uma mulher soropositiva tem por volta de 8% a cada ano de chance de reativar ou reinfectar pelo citomegalovírus. Voltando, então, ao gráfico original já mostrado e colocando nestes termos sorológicos como é que nós vamos identificar a infecção primária e a infecção secundária por reativação ou reinfecção. Ocorrendo a presença e a suspeita da presença do citomegalovírus na grávida e
tendo a positividade do anticorpo de classe IgM presente, o IgM está positivo, como é que nós vamos elucidar, ou tentar, pelo menos, elucidar em que momento da fase do vírus estamos? Infecção primária, infecção secundária, reativada ou reinfectada. A etapa imediata é fazer a avidez do IgG do citomegalovírus. É obrigatório na rotina sorológica neste momento. Se nós identificamos um IgG de baixa avidez, isto provavelmente significa que estamos num período evolutivo que deve estar entre 18 e 20 semanas de evolução da infecção viral e, portanto, da gestação, se estamos falando da fase periconcepção ou primeiro trimestre, e a taxa de transmissão, como já mencionado antes, é alta, podendo alcançar cifras acima de 30% de risco. Entretanto, se nós identificamos um IgG de comportamento intermediário, ou seja, avidez acima de 30% e menor do que 70%, possivelmente já estamos nos arrastando, ultrapassando a fase inicial da infecção primária e caminhando para um momento intermediário, quando a taxa de infecção ainda é significativa, ficando aí entre 10% a 20% neste momento. E, finalmente, se é um IgG de baixa atividade, a infecção está lá para trás e, portanto, quando muito, nós estamos diante de uma reativação ou de uma reinfecção, com taxa de transmissão muito baixa, de até 3%, como mencionado antes. Isto resolve o nosso problema de forma definitiva? Ainda não. E há mais um complicador importante. A possibilidade de que o IgM possa ser falso. E a estimativa conta que, na grávida, 10% dos casos em que dá IgM positivo é um IgM falso. Não tem nada a ver com citomegalovírus. Isso depende de um comportamento policlonal de produção de anticorpo de classe IgM, que existe em várias circunstâncias, inclusive da grávida. Conhecemos muito bem isso em relação à sífilis, com testes não treponêmicos, RPR, por exemplo, dando falsamente positivo durante a gravidez. Isso também pode acontecer com o citomegalovírus, e aproximadamente 10% dos IgM que aparecerão na gestação são falsos. Na verdade, se ele tem baixa avidez, isso poderá, e é verdadeiro, isso poderá corresponder a uma reativação ou a uma reinfecção. Se queremos caminhar um pouco mais para tentar entender com segurança o que está sucedendo, a etapa seguinte seria utilizar biologia molecular, no sentido de identificar a presença ativa do vírus e, inclusive, quantitativamente a sua carga viral. Se ela for positiva, aí sim, nós estamos certamente na vigência de vírus ativo, e se a avidez é baixa, a chance de estarmos numa infecção primária, e se ela for presente no primeiro trimestre, com alta taxa de transmissão, 30% a 40%, com prejuízo fetal importante, nascendo por volta de 10%, com doença ativamente reconhecida. Se tudo está caminhando desta maneira, chegamos a um momento em que IgM positivo, IgG com avidez baixa, ou mesmo intermediária, já caminhando para o segundo trimestre gestacional, duas situações se colocam. Como vamos aconselhar o que está sucedendo a essas gestantes? E se vamos, numa etapa seguinte, discutir ou não o tratamento
antiviral, caso se configure claramente infecção primária no primeiro trimestre gestacional de alto risco. A discussão de aconselhamento pode levar a que consideremos discutir a realização da amniocentese e identificação do vírus no líquido assim obtido. Ou, caso não haja aceitação da amniocentese, a monitorização por vigilância de imagem, seja por ultrassom, seja por ressonância magnética, se o feto está sendo comprometido e com qual intensidade. A terapêutica antiviral vem sendo modernamente colocada através da utilização do valaciclovir, dose alta, 8 gramas por dia, o que, vamos rever em sequência, poderá possibilitar uma redução significativa no risco de transmissão e no agravo, caso ela ocorra, do produto conceptual. A amniocentese, portanto, entra em cogitação a partir do que consideramos o início da aquisição do vírus da infecção primária, há que se ter um período de latência para que ocorra a replicação viral e a instalação do quadro viral na grávida. Caso ocorra a transmissão, para que outra vez isso se repita no feto, para só então aparecer eliminado pela urina do feto no líquido amniótico a presença do vírus. Então, isso nos leva a retardar a que a amniocentese seja discutida pelo menos 6 a 7 semanas depois do início da suposta aquisição inicial do vírus. Normalmente, 3, 4 meses, 3, 4, 18, 20 semanas, o que nos remete para estado gestacional de 18 a 21 semanas. Entretanto, vamos ter em pauta que, quando estamos nesse momento de discussão, poderá haver uma resiliência da grávida e da sua família, no sentido de não aceitar que seja realizada a amniocentese, embora ela seja considerada de muito baixo risco. E até, se caminharmos para a frente, vamos discutir a terapêutica com valaciclovir em alta dose, a mesma resiliência poderá ocorrer no sentido de não aceitação de exposição a uma situação não segura, entre aspas, para grávida e a sua família. Se a opção no final for nem amniocentese, nem discutir terapêutica específica com valaciclovir, a imagem poderá ser utilizada na monitorização para ver o que vai sucedendo com o transcorrer da gestação. E aí, ultrassonografia a cada 4, 6 semanas. Eventualmente, se disponível, ressonância magnética cerebral, com mais fidelidade no reconhecimento do que está sucedendo no feto, nós poderemos identificar 3 situações. Imagens que nada revelam e, portanto, a conduta expectante. Imagens que sugerem um agravo razoável, moderado para o produto conceptual. Nessa circunstância, cabe discutir com ênfase se vamos recomendar e se haverá aceitação, e se isto for off-label, como é no Brasil, a terapia antiviral com valaciclovir. E, finalmente, se a situação de imagem for denotando um grave comprometimento do feto, grave este que leva a um prognóstico muito ruim, não no Brasil, mas em vários países europeus e algumas regiões da América dos Estados Unidos, a discussão de interrupção da gravidez. Vamos passar rapidamente pelos estudos principais que analisaram citomegalovírus, grávida, transmissão vertical, risco para o concepto.
Um estudo pioneiro, porque é considerado um estudo de marca, preliminarmente encaminhador dessa discussão, foi realizado em Israel. Vejam, a publicação é de 2020. Primeiro estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, e, portanto, dando uma evidência que é considerada de enorme importância. Há, entretanto, um problema. Casuística muito pequena, e essa casuística foi representada por volta de 100 mulheres grávidas participando. E, segundo, a evolução como desfecho levou em conta fundamentalmente a amniocentese e a análise do líquido amniótico pela presença, sim ou não, do vírus. Houve infecção viral, ausência do vírus na urina, no líquido amniótico, houve transmissão vertical, presença do vírus na urina, no líquido amniótico. O gráfico da direita nos dá os números. Se consideramos todo o material de casuística analisado, nós temos, para redução do risco de transmissão vertical pelo valaciclovir, cifras que caem para 11%, comparativamente com 30% do placebo. Se consideramos apenas todo o período do primeiro trimestre, 11% no grupo valaciclovir contra 48% no grupo placebo. E se consideramos a aquisição do citomegalovírus no período periconcepção, aí não houve distinção entre usar ou não usar valaciclovir, por volta de 11% outra vez. A casuística é muito pequena, não permite definição cabal nenhuma, mas a mostrar uma tendência de que é valiosa a utilização do valaciclovir neste momento de infecção primária. Um segundo estudo que também tem impacto na casuística global é um estudo feito na Itália, um estudo de vida real, com casuística bem maior do que o estudo israelense. 205 mulheres adquiriram a infecção primária no início da gravidez, seja periconcepção, seja nas primeiras semanas. Aí um problema que os autores consideraram até 24 semanas, portanto, ultrapassando um pouco o primeiro trimestre. E outro problema possível de ser interpretado como potencial viés, o grupo controle não existiu nesse momento. O grupo controle, aquele que não usou o valaciclovir, é de um coorte retrospectivo, anteriormente acumulado numa fase preliminar. De qualquer maneira, esse estudo é considerado um marco, todo o seu desenho está colocado aí à esquerda, e à direita eu pus uma seta para chamar a atenção. Quanto tempo de valaciclovir foi administrado a essas gestantes no primeiro trimestre, até que se fosse feita a amniocentese e a definição se houve ou não houve transmissão do citomegalovírus. Vejam aí, 57,8 dias em média. Esse foi o tempo de uso do valaciclovir, até que se definiu, não houve transmissão e o valaciclovir foi interrompido. Caso oposto, é outra discussão que abordaremos daqui a pouco. Esse estudo italiano, portanto, de vida real, representou um marco, permitindo caracterizar em 61% a redução da transmissão vertical do citomegalovírus no grupo tratado com valaciclovir, comparado com o grupo do coorte retrospectivo, que não foi assim medicado. Essa projeção do estudo italiano, eu vou usá-la apenas para o que a seta está mostrando, que é chamar a atenção de que, feito na Itália esse estudo,
Os autores já mencionam que, desde 2020, o Valaciclovir faz parte do fornecimento do sistema de saúde pública da Itália e, portanto, está liberado e não é off-label a administração do Valaciclovir para grávidas com infecção primária no primeiro trimestre. Faz parte de saúde pública o fornecimento da medicação na Itália, como de sorte em vários países da Europa também. E vamos finalmente a um estudo maior, de gigantesco tamanho, realizado na França e um pouco mais complexo dos dois anteriores. Vamos tentar entender. Os autores na França fizeram um estudo em que usaram para a identificação da presença do citomegalovírus dois kits comerciais. E, portanto, nós vamos ter, dependendo do kit comercial utilizado para fazer o PCR, números que não são exatamente iguais. Do lado esquerdo, nós temos a casuística das mulheres gestantes com infecção primária no primeiro trimestre que não tomaram, grupo controle, não tomaram valaciclovir. Quando, nestas mulheres, no primeiro trimestre, a avidez de IgG foi considerada baixa, portanto, alto risco de infecção primária, usando um ou outro kit, a taxa de transmissão vertical foi 34% e 31%. Vamos seguir a seta na equivalente casuística, que usou o valaciclovir, usando um ou outro kit comercial para PCR, a taxa de transmissão caiu para 12% e 11%. Ou seja, o 34% foi reduzido a 12%, o 31% foi reduzido a 11%. Quando a avidez era intermediária, ou seja, entre 30% e 70%, ou seja, já avançando no início do segundo trimestre da gestação, as cifras equivalentemente foram 14% grupo testemunho, placebo, 3% nas que usaram valaciclovir. E no outro kit comercial, 22% no grupo placebo e 9% no grupo que usou o valaciclovir. O resultado, portanto, desta publicação é muito mais enfático e chamativo no sentido de levar em pauta a utilização prioritária do valaciclovir com seus benefícios de transmissão vertical, como aí estão sendo mostrados. Perdão, apenas para chamar a atenção do tempo de medicação do valaciclovir, desde o momento inicial até a aminocentese e a definição se houve ou se não houve transmissão, 10,9 semanas. Ou seja, o número anterior que já chamei a atenção está por volta de 60 dias, o número atual está por volta de 70 ou pouco mais dias. Esse é o tempo de uso do valaciclovir até que seja feita a aminocentese e a definição de ter ou não ter ocorrido a transmissão vertical. Se não houve, o valaciclovir é interrompido. Se houve, vamos discutir depois o que pode ser realizado. Esse estudo francês é detalhado em minúcias, não vamos analisar estas minúcias, e vamos, então, progredir para revisões narrativas do assunto. O que é o valaciclovir? O valaciclovir é uma prodroga do aciclovir. De maneira que quem recebe aciclovir, em verdade, está recebendo como um produto químico ativo ou aciclovir. O que acontece é que ele é muito mais absorvido quando dado por via oral. E, portanto, isso melhora a quantidade de aciclovir no sangue e em toda a economia do corpo humano.
a partir de aciclovir, gerado pela primeira passagem hepática do valaciclovir, 85% vai ser excretado por via renal, já chamando atenção para uma possível nefrotoxicidade deste produto. O valaciclovir é classificado como categoria B na gestação. Ele tem sido, como estamos recordando, o produto mais amplamente usado e estudado para obter a redução da transmissão vertical do citomegalovírus. Ele tem sido considerado em todos os estudos nas grávidas como tendo uma tolerância relativamente boa, cifras de intolerância da ordem de 2,1% a 3,1%, mas o detalhe é de que ele possa ser, embora pouco frequente, causador de uma toxicidade renal. Vamos, então, discutir o uso do valaciclovir neste primeiro trimestre em infecção primária recentemente adquirida de uma mulher soronegativa que passa a ser soropositiva. O valaciclovir, nesse caso, quando é legal para o país ou off-label para os países em que isso ainda não é legal, passa a ser considerado como uma opção para ser imediatamente introduzido no sentido de reduzir a chance de transmissão vertical. A duração da utilização vai ser, então, até a realização da amniocentese. Isso dá 60, 70 dias ou pouco mais de administração do valaciclovir. A amniocentese com negatividade para a pesquisa do vírus interrompe o valaciclovir, mas caso tenha ocorrida a positividade do líquido amniótico, a transmissão vertical ocorreu, e aí o que se pode discutir é tratar o feto intraútero. E se essa for uma decisão complexa, mais difícil ainda, porque implicará na manutenção do valaciclovir até o final da gravidez. Tratamento do feto intraútero, para o qual se documentou que houve transmissão vertical pelo líquido amniótico positivo na amniocentese. Vamos considerar que, em boa parte dos países, a utilização do valaciclovir nessa indicação é off-label. Estados Unidos não tem aprovação pelo FDA para essa utilização. No Brasil, a Anvisa também não dá autorização para esse tipo de utilização, sendo off-label no nosso meio. Há destaque para como se comporta a Sociedade dos Obstetras e Ginecologistas nos Estados Unidos, e vou falar um pouquinho de detalhamento disso na sequência, mas já chamar a atenção que o consenso europeu e em vários países da Europa não é off-label, já é decisão de saúde pública a disponibilização do valaciclovir para esse tipo de indicação. Preocupação com efeitos adversos, já mencionei, são pouco frequentes. A toxicidade renal é que merece uma atenção especial nesta circunstância. Uma discussão que houve no passado, e que eu vou registrar apenas para dizer que ela está abandonada, seria na grávida, primeiro trimestre, infecção primária, alto risco de transmissão, o uso ou não de gama-globulina hiperimune contra o citomegalovírus. Isso andou sendo discutido, andou sendo estudado, muita gente é a favor, muita gente contra. Vamos dizer que o assunto está encerrado. Estudos de grande porte, com controle em relação ao grupo que recebeu e o grupo testemunhos não administrando a gama-globulina, com casuísticas de grande porte, mostraram a inutilidade dessa gama-globulina hiperimune.
Isto é considerado, portanto, um assunto já do passado e abandonado. Uma discussãozinha adiante é: saúde pública deve discutir o assunto? Os europeus acham que sim. Saúde pública deve discutir, deve colocar como rastreio da grávida se ela se infecta, se ela é reativa ou se ela adquire infecção primária. Enfim, isso deve ser colocado como rotina, esse rastreio da grávida. E, como consequência, os encaminhamentos apropriados desta atitude de saúde pública. Eu vou encerrar, então, com alguns diapositivos analisando a posição americana, Estados Unidos, do American College of Obstetricians and Gynecologists. Relato obtido na origem, datado de outubro de 2025, portanto, poucos meses atrás. Tem lá um questionamento com perguntas e respostas em grande quantidade. Eu vou retirar apenas algumas perguntas com as suas respectivas respostas daquilo que vou pessoalmente chamar de highlights desta comunicação da ACOG, não é? ACOG. Primeira pergunta: quais são as taxas de infecção que uma mulher grávida soronegativa corre risco de adquirir o vírus? Lá para os Estados Unidos, esta sociedade americana de especialistas diz que a taxa é muito baixa para o padrão socioeconômico do país, no máximo de 4%. Eu mencionei já no estudo das adolescentes jovens, Estados Unidos, México e Finlândia, que a cifra era de 5% na média. Aqui ele vai de 0,3% até 4%. Essa é a chance de uma mulher soronegativa, durante o seu ano, o seu período gestacional, adquirir uma infecção primária e soroconverter. Nós sabemos que, se ela for soropositiva, neste caso, o que nós teríamos seria a reativação ou reinfecção, e a Sociedade Americana de Especialistas já considera isso de valor muito pouco significativo. A taxa de transmissão é baixa, o comprometimento do concepto é pequeno, deixa isso de lado, o que interessa é apenas a infecção primária. Segunda pergunta: quais são os sinais que a grávida poderá demonstrar durante a gestação de que ela está sendo recentemente infectada pelo citomegalovírus, infecção primária? A maioria das vezes, já mencionado lá atrás, 90% pelo menos, totalmente sem sintomas, totalmente assintomático. Então, isso não será clinicamente buscado pela sintomatologia. 10%, um pouco mais, sintomas oligossintomáticos e, às vezes, mais expressivos, do tipo mononucleose símile. E aí, se isso ocorre, a busca será a partir do adoecimento da grávida e a consequente caracterização como etiologia pelo citomegalovírus, infecção primária, portanto, assim reconhecida. O risco de transmissão poderá não, o risco de aquisição da infecção poderá não ser percebido, portanto, 90% é assintomático, mas se houve qualquer preocupação e se isso está em pauta, o screening através de ultrassom ou outro tipo de imagem, tipo ressonância magnética, poderá reconhecer evolutivamente se está ocorrendo dano fetal compatível com transmissão vertical do citomegalovírus. Outra pergunta: quais são os riscos de transmissão vertical? Óbvios, são aqueles que nós já discutimos. Infecção primária, primeiro trimestre, 30% a 40%, diz a Sociedade de Especialistas lá nos Estados Unidos.
O risco é maior no segundo trimestre, o risco é maior ainda no terceiro trimestre, mas, como já mencionamos lá atrás, em diapositivo anterior, transmite mais, mas com menor dano para o produto conceptual e com o recém-nascido nascendo aparentemente normal. Então, a preocupação realmente é no primeiro trimestre, infecção primária. Outra pergunta. O risco, o screening de rotina para o citomegalovírus durante a gravidez está recomendado? Ou seja, o obstetra americano deve monitorizar a presença de sorologia que possa já pré-existir positiva ou que venha a se positivar durante a gestação. Esse screening está recomendado? A posição dos especialistas é não. Não deve ser triada a grávida, a não ser que ela adoeça, a não ser que ela tenha sintomas compatíveis com doença pelo citomegalovírus. Como a maioria é assintomático, eles não indicam esta triagem sorológica para a grávida nos Estados Unidos. Outra pergunta. Quando deve o obstetra que cuida da grávida saber a respeito do diagnóstico do citomegalovírus no feto, ou seja, se houve transmissão vertical? A resposta é aquela que já discutimos anteriormente: realização de ultrassom seriado, eventualmente amniocentese, caso seja aceito pela gestante, com boa sensibilidade e boa especificidade na análise em biologia molecular do líquido amniótico. De qualquer maneira, eles insistem, não há como orientar a conduta a partir daí. Que é a pergunta seguinte: deve a grávida ser manuseada uma vez infectada pelo citomegalovírus? A resposta é sempre categórica: não, não e não. É off-label o uso do valaciclovir, não é aprovado pelo FDA, só é aceitável pela Sociedade Especialista dos Estados Unidos se a grávida fizer parte de uma casuística de estudo com caso controle, então aí seria aceitável a utilização do valaciclovir no grupo testemunho, que vai ser comparado com o grupo placebo, aí sim, mas na rotina não há indicação do valaciclovir nos Estados Unidos. Então, eu termino essa exposição com duas perguntas. Tudo bem com todos esses conhecimentos repassados até agora. E o Brasil? O Brasil deve fazer rastreio universal na gestação? Sim ou não? Oficialmente é não. Oficialmente é não, Ministério da Saúde. Oficialmente sim ou não, vamos ver a posição da sociedade de especialistas que vocês vão analisar e discutir para mim em seguida. E se houver a documentação de infecção pelo citomegalovírus na gestação, o valaciclovir deverá ser usado para redução do risco? Sim ou não? O sim é sempre off-label no Brasil. O não, perdão, é sempre off-label. O sim será dependente de uma aceitação, de uma condução por especialistas, seja da área de obstetrícia e, associadamente, há interesse com infectologistas na monitorização da administração desse medicamento até a amniocentese e, eventualmente, em sendo positivo, até o final da gestação. Muito obrigado pela atenção e vamos, então, a alguma colocação
que gostaria imensamente de ouvir da parte de vocês todos. Muito obrigado, doutor Mendonça. Foi uma excelente palestra. E tenho algumas perguntas. Gostaria, então, de... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Doutor Hudson, fala um pouquinho mais alto. Está me ouvindo? Agora sim. Está ouvindo? Mendonça? Sim, está ouvindo. Então, né, em virtude dessa colocação, nós estamos fazendo triagem no pré-natal de rotina, citomegalovírus, GGG, apesar do problema de laboratório, das reações cruzadas. E a informação que eu tenho do Serviço de Neonatologia, que 6 casos de IgM positivo, um deles, dos recém-nascidos, tinha eliminação na urina. E aí, essa criança foi tratada, ou vai ser tratada, no seguimento pós-natal. Porque a maior causa de surdez congênita, né, do suleiro, é lesão neurosensorial tardia, é o citomegalovírus, segundo os neonatologistas. Então, eu acho que a gente deve continuar fazendo, só que vai criar sempre problemas éticos, no sentido de o diagnóstico, de certeza, e o tratamento, se é que vai ser possível fazer com essa dose alta de valaciclovir, porque o preço da medicação não é barato. Valaciclovir, 10 comprimidos é em torno de R$100. Né? Então, se vai ter que tomar 8 gramas, cada comprimido tem 500 miligramas, ela vai tomar 10 semanas, fica um preço absurdo, né? No nosso meio. Né? Mas, no sentido de prevenção de uma lesão fetal, eu acho que vale a pena a gente fazer o diagnóstico. Acho que a medicina não é só tratar, também é diagnosticar. Então, do ponto de vista neonatal, eu já tenho opinião do chefe da neonatologia, ele concorda com a triagem universal, porque ele manda investigar esses recém-nascidos no sentido de sequelas futuras. Né? E 50% das lesões neurosensoriais de perda de audição são de reativação, é o que diz a literatura, né? Lá na infecção primária. Agora, quando é infecção primária, aquele caso do primeiro trimestre, eu acho que aí tem que discutir fazer o valaciclovir ou não, porque o prognóstico é muito grave. Meu modo de ver, gostaria de saber a sua opinião. Não sei se eu vi toda a extensão que comentou, que é uma pena, mas, enfim, deixa retratar até onde posso dizer que entendi alguma coisa da sua colocação. A avidez baixa facilita enormemente a conduta. Em infecção primária, se estamos no primeiro trimestre, alto risco, agir ou não, decisão, acho que colegiada, e seria off-label, caso seja a opção de usar valaciclovir. Avidez baixa, N possibilidades. Pode ser reativação ou reinfecção, que, se for isto, baixa transmissão e menor consequência para o feto. Essa circunstância, a literatura internacional, o mundo inteiro, e creio que nós também, abandonamos. Deixa isso de lado. O que interessa realmente é a infecção primária no primeiro trimestre. O problema todo é esse IgM que estou conduzindo para interpretar como de reativação e reinfecção, só aparecerá em 80%. Em 20%, perdão. Em 80% não aparece. Impossível fazer o diagnóstico de reativação ou reinfecção. Então, mais uma vez, isso fica em segundo plano. Nos despreocupemos de reativação e reinfecção. Não é? Nos preocupemos com infecção primária no primeiro trimestre, que é o que realmente tem grande significado e grande hipótese. E ainda mais que esse gene pode ser falso
e em 10% dos casos será um IgM falso, e não significa nada em relação ao citomegalovírus. Agora, não sei se você entrou no mérito do rastreamento no Brasil como uma recomendação a favor do sim. Não sei se você entrou no mérito a favor de usar o varaciclovir na infecção primária no primeiro trimestre, e se você se colocou a favor do sim, eu me coloco também a favor do sim nas duas circunstâncias. Eu me coloco a favor do sim. Até 2020, antes desse trabalho, eu era contrário. Mas depois desse trabalho, tem alguma chance de tratar, eu acho que vale a pena. Né? A gente, mesmo sendo off-label, a gente tem obrigação, né, de conversar com a paciente e explicar a situação, se ela aceitar, tentar um tratamento. Porque você imagina, o Walter me falou de 6 casos de IgM positivo nesse último ano, um deles tinha expressão urinária do vírus. Ou seja, ele faz em todo mundo, né, que nasce, né? Todos eles são assim, os que têm IgM positivo. E aí as crianças eram assintomáticas. Mas essa criança está sendo seguida pela Marina aí na EI. Não sei se vai tratar ou se vai esperar algum sintoma. Eu gostaria imensamente de saber a opinião de vocês, obstetras. Como estão conduzindo? Estão vendo passar a carruagem e olhando, ou estão agindo? E se estão agindo, o que estão fazendo? Então, o que nós fazemos é sorologia logo do início, né, do pré-natal, se possível, né, no primeiro trimestre. Se o IgM for positivo, se for IgM negativo e IgG positivo, a gente considera como sendo uma paciente já soropositiva e não tem infecção ativa. Se vai reinfectar ou não durante a gravidez, a gente não vai acompanhar, como você falou, né, no sentido de a gente não preocupar-se muito com esse caso. Pode acontecer, mas o risco é baixo. Agora, a gente tem que fazer a avidez. Se no início do pré-natal a avidez for alta, ou seja, significa que a infecção passada, nós não vamos nos preocupar. Mas se a avidez for baixa, aí vai ter que fazer um tratamento com um conselho com a AMI no sentido de tratar. E ter certeza que esse não é um falso positivo, né? Fazer um exame seriado. Isso que nós estamos fazendo. Muito bem, Hudson. Ficamos por aqui. Caso... Já pegar outra. Então, para a plateia, que a plateia possa perguntar, que esse assunto realmente é espinhoso. Não é fácil não decidir. Muito obrigado pela aula, o senhor esclareceu muitos pontos que eu tinha dúvida, porque realmente a gente não está acostumado a mexer com infecção viral desse naipe, que não dá e não dá. Ok, eu que agradeço a disponibilidade de vocês, o gentil convite, me coloco à disposição, e o nosso serviço de infectologia está também plenamente à disposição dos colegas da obstetrícia do mesmo hospital. Vamos trabalhar em conjunto, se assim for o caso. Muito obrigado, brilhante aula. Boa noite a todos.